É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Programa Condomínio em Pauta, versão 2024. Estamos aqui com o Super Caio. Tudo bem, gente? Super Prazer. Caio Capelli. E aí, Caião? Muito prazer. Eu tô aqui com vocês mais uma vez. Já tive algumas participações na versão 1.0 e tenho o privilégio de retornar aqui para essa mesa para a gente tratar de assuntos tão importantes, conversar um pouquinho com vocês. Então, para mim é uma honra, eu agradeço a oportunidade. Na verdade, é doutor Caio Capelli. Ah, sim. Vamos corrigir. Vamos corrigir. A sua última participação, você era o senhor Caio Capelli. Eu era. Mero assistente Caio Capelli. Assistente Caio Capelli. Agora você é o doutor Caio Capelli. Que honra, que privilégio, hein? E virou pai. Virei pai desde fevereiro. A Alice tá aí com a gente já. Hoje ela completa, inclusive, 4 meses. Hoje? Mêsversário da Alice. Que legal, parabéns, parabéns. Obrigado. Legal nós estarmos de volta com o programa Condomínio em Pauta. Esse programa que foi transmitido aí por tanto tempo em FM. Nós fazíamos esse programa aos sábados, ao vivo. Então foi uma coisa bem legal, foi uma experiência bem legal. Depois nós pausamos o programa Condomínio em Pauta em virtude da pandemia. Porque na pandemia a gente só falava de distanciamento social, uso de máscara. A pauta ficou chata na época e as pessoas só discutiam isso. Na verdade, a sociedade inteira paralisou em decorrência disso. E aí é um projeto que a gente já queria retomar faz tempo. Nós tínhamos uma audiência incrível e agora estamos voltando nesse ano de 2024 para o programa Condomínio em Pauta. E muito legal você estar aqui. Quanto tempo nós estamos juntos, Caio? Nós estamos juntos desde 2017, 7 anos juntos. 7 anos juntos. Não como um casal, que fique claro. Aproveitando o Dia dos Namorados. Aproveitando o Dia dos Namorados, não como um casal. Mas nós estamos juntos há 7 anos já. 7 anos. Caramba, hein, Caio? Desde julho de 2017, dia 10. 10 de julho de Iniciou a nossa 2017. trajetória. Que legal, Caio. É um prazer. Prazer trabalhar com você. É um prazer dividir com você essa jornada jurídica, essa jornada profissional. E vamos falar um pouquinho do Condomínio em Pauta. Vamos falar um pouquinho... esse é o programa piloto da nova geração, do novo tempo, da nova fase do programa, né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o que a gente espera nessa nova fase, o que a gente espera nesse novo tempo. O que nós vamos abordar aqui, o que nós vamos tratar aqui. Nós estamos falando direto aqui dos estúdios no Tatuapé. Agora nós estamos com um estúdio aqui com uma baita de uma infraestrutura, né? Um lugar lindo, um lugar... muito bem organizado, então vai ser muito legal estarmos aqui. Primeira coisa que eu queria falar é que nós vamos ter programas semanais, né? Nós voltamos para a jornada semanal, aquilo que a gente tinha quando a gente estava em FM, quando a gente estava na rádio, né? Só que agora não mais ao vivo, nós vamos fazer episódios gravados, esses episódios serão transmitidos aí no Instagram e no YouTube. Ok. E vamos abordar tudo sobre a vida em condomínio. Vamos trazer convidados, vamos conversar com a galera que trabalha no mercado, galera do síndicos profissionais, empresas terceirizadas, galera de garantidora, galera síndico morador, conselheiros, subsíndicos, enfim, moradores. A gente vai trazer alguns convidados e vamos também aí fazer algumas abordagens de teoria e prática, Caio. Sim. O objetivo disso aqui é o quê? É nós tratarmos o que a lei diz. Mas se a gente for ficar aqui dizendo o que a lei diz apenas, vai ficar chato, né? Fica uma conversa chata. Então nós queremos fazer isso na prática. Perfeito. E até por isso que você está aqui hoje como convidado. Sim. 7 anos trabalhando com condomínio. 7 Você anos. já viu de tudo um pouco, né, Caio? De tudo um pouco. Talvez de tudo muito. 7 anos à frente de condomínio, em diversas áreas dentro da atuação, seja no Grupo Rodrigues, seja à frente com o condomínio de fato, com os síndicos, com a comissão, e ter o condomínio em pauta, eu acredito que seja importante, não só para esses que estão à frente, né, da comissão, como a gente mencionou, síndicos, moradores, profissionais, prestadores de serviço, mas para todo o condomínio, né? Eu acho que na era da informação, a gente tem a contrapartida da era da desinformação. Então, quanto mais informação perfeita, boa, agradável, precisa sobre o assunto que me contextualiza, melhor eu me porto, melhor eu atuo dentro do contexto onde eu estou. Seja o condomínio, seja ele qual for. Então, eu acredito que essa seja uma ferramenta necessária para todo mundo que está dentro de um condomínio. E condomínio é convivência, né? O condomínio é compartilhar o seu domínio. Então, você precisa ceder, precisa entender, precisa dominar, precisa abrir mão de algumas situações, e acho que o Condomínio em Pauta era importante para isso. Muito legal. O Caio falou aqui sobre a era da informação e da desinformação. Isso é muito interessante. Por quê?
Ao mesmo tempo que as pessoas têm acesso à informação full-time, as pessoas também têm acesso à informação equivocada full-time. Não é? Então a gente trabalha num universo de síndicos profissionais, síndicos moradores, pessoas que, em tese, têm algum conhecimento, e nós percebemos que na realidade não é bem assim. Exato. Você vê um monte de gente que não domina o assunto condominial. E nós estamos numa cidade, São Paulo, por exemplo, embora a gente tenha atuação em todo o território nacional, mas vamos falar aqui de onde nós estamos hoje, em São Paulo, que a sociedade está cada vez mais verticalizada. Condomínios estão surgindo todos os dias. E aí, o que pode e o que não pode na vida em condomínio? É isso que você vai encontrar aqui no programa Condomínio em Pauta. O que pode e o que não pode. Eu estou com um problema no meu condomínio. Como que eu devo agir? O que eu devo fazer? Quais os caminhos? E a gente percebe, Caio, eu não sei na sua rotina diária, a gente trabalha ali quase que um do lado do outro, e eu percebo você respondendo muita gente. Sim. E você percebe que existem muitas pessoas que não têm a menor noção do que é viver em condomínio. Você acredita nisso? A menor noção. Às vezes por uma questão histórica, às vezes por uma questão individual, da não necessidade do entendimento até ali, mas o completo desconhecimento operacional e fundamental de como se portar em condomínio. E essa informação que a gente tanto prima, às vezes ela chega tão equivocada para o morador que até o que ele busca de informação tira ainda mais fundamentos dele de como se posicionar da forma correta. E sabe o que é bem louco? O que é maluco nessa jornada? Eu percebo o seguinte, imagina uma pirâmide de Kelsen. Sim. O que é a pirâmide de Kelsen para você que está assistindo a gente? É a hierarquia das leis, né? Kelsen escreveu lá há muito tempo atrás que as leis elas possuem uma hierarquia. Então você tem no ordenamento jurídico de um país, você tem lá a Constituição Federal como a coisa mais importante. Daquele país, como a norma mais importante. Aí você vai ter a legislação ordinária, depois as normas infralegais, e vai descendo. Então é uma pirâmide mesmo, né? É como uma pirâmide. Aqui em cima, no topo, temos as regras mais importantes. O que as pessoas devem entender é que na vida em condomínio também existe uma pirâmide, né? Uma pirâmide. E algumas pessoas pensam que no topo da pirâmide está o síndico, que no topo da pirâmide está a administradora, que no topo da pirâmide está ele próprio morador. E, na verdade, no topo da pirâmide tem um documento chamado Convenção Condominial, que é a constituição do condomínio, a Constituição Federal de um condomínio, se a gente fosse trazer uma comparação. Só que qual que é o problema? Que nós temos muitas constituições condominiais que são aberrações jurídicas. Verdade. Que dizem coisas que a lei não diz, que limitam direitos que a lei não limita, que criam regras que a lei não cria, que faz coisas que a lei não permite fazer. E aí as pessoas... Então, nós temos dois públicos aí, pelo menos, nem vamos até mais, mas nós temos o público que olha para a norma e quer aplicar ela a ferro e fogo, e às vezes contraria a lei, porque olha para a convenção e acha que a convenção é o documento mais importante e dane-se o resto, e não é bem assim, porque se a convenção viola um direito fundamental do indivíduo, acabou. A convenção tem que cair nesse ponto. E outras pessoas que nem sabem que existe a convenção. Então, o programa Condomínio em Pauta, assim, o nosso objetivo aqui é ajudar a consertar essa atrapalhada, seja de quem não lê as normas do condomínio em que vive, Sim. Seja quem lê, mas não compreende o que é lícito, o que é ilícito, ou não entende o que é lícito, o que é ilícito. Então, nosso objetivo é ajudar você que mora em condomínio, você que administra condomínio, você que trabalha em condomínio, que trabalha com condomínio, você que vai morar em condomínio, para você entender quais são as nuances desse ecossistema chamado vida em condomínio. Sim. E o Caio trabalha todo dia respondendo isso, né, Caio? Todo dia respondendo isso. Chegam as mais diversas demandas para a gente trazer na fundamentação jurídica o que o morador apresenta para a gente na prática. A gente entende que existem seleções dentro da expertise que o condomínio contrata para que dentro da narrativa de uma prática, apenas a narrativa de um caso, quem tem a expertise traga a justificativa
para se atuar frente àquela prática que foi ali narrada. Então, chegam coisas que aparentemente são básicas, chegam coisas que são complexas, e todas essas, desde as básicas até as complexas, possuem um rito ordenado a ser seguido, que é o primor do bem-estar coletivo. A convenção condominial que foi aqui apontada pelo Dr. Rodrigo, ela preza justamente pelo bem-estar coletivo. Ela tem como princípio da sua constituição, da sua natureza, que todos que ali estão, sejam 10 unidades, sejam 400 unidades, sejam 1000 unidades, todas elas tenham a segurança do seu bem-estar coletivo. Então, o que chega para nós ali como demanda é bastante complexo. Desde questões de convivência, como se posicionar dentro das áreas comuns, se questões fora da área comum, pós-portaria também alcançam condomínio, que também já chegaram pra gente. Então, são coisas assim, desde as mais complexas até as mais básicas, mas todas elas têm um rito legal a ser seguido. É interessante. Eu tava lembrando aqui, o Caio falando, e eu lembrando de algumas coisas que chegam para nós. Por exemplo, chega para nós uma pergunta muito simples, mas muito importante. Por exemplo, quem pode convocar uma assembleia de condomínio? Então a lei diz quem pode convocar uma assembleia de condomínio. E aqui no Condomínio em Pauta você vai descobrir quem pode, o que fazer, como não fazer, como fazer. Mas chegam também dúvidas assim absurdas. Eu vou lembrar de algumas aqui. Vê se você consegue lembrar de alguma aí, Vamos Caio. juntos. Eu me lembro de uma que a pessoa foi furtada na parte de fora do condomínio. Ela estava na calçada do condomínio, mas ela queria responsabilizar o condomínio, porque o condomínio tinha câmeras, porque o porteiro tá ali, podia ter ajudado, ou coisa do tipo. Parece absurdo isso. Uhum. E realmente, se você for analisar tecnicamente, você vai achar isso um absurdo. Só que aí, chega uma hora que essa linha do absurdo vai ficando muito tênue, e você começa a pensar, o condomínio é responsável a partir de quando? Sim. A partir de que momento? Tá bom, se furta na rua, talvez de cada 10 pessoas, 9 pessoas vão dizer que o condomínio não tem nada com isso. Sim. Mas vai ter um que vai dizer, será? Mas quando passa do portão para dentro, o condomínio tem responsabilidade sobre um furto? Não tem? Isso daí tem explicação na jurisprudência, na doutrina de direito condominial, tudo isso está desenhado. E aí, o condomínio é responsável ou não é? Eu vou até além, não vou falar nem do portão para dentro. Isso acontece no portão. Se um furto acontece no portão, se o carro bate no portão, ou o portão bate no carro, porque são coisas diferentes, o carro bater no portão e o portão bater no carro. Exato. Então são casos que existem alguma lógica na cabeça de quem está analisando, e às vezes a lógica do raciocínio não é a lógica jurídica, mas existe também a necessidade de você expor os absurdos. Um exemplo. Falar aqui de um outro exemplo, e aí eu já vou abrir para você falar dos seus exemplos aí, das coisas que vêm. Ok. Um exemplo assim, hoje chegou para mim um e-mail lá perguntando o seguinte, falando, Rodrigo, somos um condomínio de casas, um condomínio horizontal, portanto. A garagem, ela era descoberta, garagem descoberta em frente às casas. Nós aprovamos em assembleia de construir um telhado, então todas as unidades puderam construir um telhado. Ok, aprovamos em assembleia, construímos os telhados na frente das casas. Aí chegou a seguinte pergunta. Eu posso... Agora um morador quer construir uma garagem, fechar. Queria construir uma casinha ali, um cômodo, uma garagem fechada. Pode. Aí a pergunta, olha como vai escalando. E outro condômino perguntou se dá para fazer o terceiro andar. Eu tenho térreo, eu já tenho o primeiro andar, entregue pela construtora, agora eu quero fazer o terceiro. E aí, pode ou não pode? Estamos falando de um condomínio. Então chega esse tipo de dúvida para nós. E você está assistindo a gente e talvez você pergunte, e aí, Rodrigo, qual foi a resposta? Pode ou não pode? Você vai ter que assistir os Condomínios em Pauta aqui. Verdade. Porque nós vamos abordar tudo isso a cada programa. Nós vamos trazendo todas essas dúvidas, todas essas questões. E você também vai poder mandar dúvidas pra gente. Você pode mandar lá no contato@gruporodrigues.net. Depois a gente vai deixar na descrição do vídeo. Você pode mandar para nós e a gente vai apresentando para você o que pode e o que não pode. Mas fala aí de algum absurdo, Caio, que você lembre. Bom, um recente que eu tive que atuar junto com a comissão foi o chamamento de uma assembleia cuja pauta única era apresentação de conceitos.
Confesso que quando eu recebi a demanda por parte do síndico... Apresentação de conceitos. Apresentação de conceitos. Não tinha nenhuma outra pauta, mas o síndico estava enfrentando diversas situações dentro do condomínio que ele precisou do nosso apoio para chamar uma assembleia para apresentar e oficializar em ata conceitos. E aí eu fui junto a ele entender o porquê da demanda, e ele explicou que toda vez que ele apresenta um conceito para um morador, ele apresenta um contraconceito que compartilha com aquilo que ele apresentou, só que de forma contrária. Eu vou explicar na prática. Esse condomínio queria saber o que é uma fachada. Então, o primeiro conceito apresentado na assembleia, uma assembleia basicamente informativa, que não envolvia uma deliberação, é: Caio, o que é uma fachada? E a gente foi para a prática da etimologia da palavra, uma palavra que a gente atribuiu como a faciata, o que é da face, o que é visto de forma externa, o que todos conseguem enxergar. Mas, então, o morador, quando eu falo sobre isso, me pergunta se corredor é fachada. Porque um outro morador tem o desejo de trocar a sua porta. Corredor é fachada? E quando envolve a varanda do apartamento, que é particularidade da unidade, é fachada? Então, um conceito foi escalonando no outro frente à necessidade de ser apresentado um documento registrado em ata, né, a própria ata registrada, validando alguns conceitos. Como outro, cobrança. O que é um inadimplente e o que não é um inadimplente? Qual é o conceito de inadimplência? Esse condomínio também precisou trazer. Por que ele perguntou isso? Porque o Código Civil vai falar sobre a inoportunidade de participação em assembleia pelo condômino que não está quite. Não quites, né? Não inadimplente. Ele não trata da palavra inadimplência. Então ele queria saber o que é a consideração de uma inadimplência frente à lei. Então eu te pergunto, você que está assistindo a gente, corredor é fachada? Varanda é fachada? Quem tá quite ou não tá quite? É inadimplente? Tá inadimplente? Então são questões que você também vai conseguir descobrir com a gente através dos próximos episódios, que parecem questões básicas, mas que vão escalonando em dúvida e podem gerar um baita conflito dentro do condomínio. Então, foi uma assembleia para apresentação de conceitos. Já percebeu? Já teve que fazer isso? Olha, de conceito eu não me lembro, mas, claro, às vezes surgem dúvidas sobre um conceito. Uma assembleia para discutir vários conceitos é algo novo. É para validar conceitos. Validar conceitos é algo novo. Então a gente também teve uma situação que chegou para nós, falando um pouquinho sobre o que é externo, o que não é, foi mencionada a questão do furto. Prática de moradores que conduzem os seus pets como ordena o regimento interno dentro da área comum, mas quando passa a portaria, quando eles avançam a portaria, eles agem de forma contrária ao que está no regimento interno, na rua, na área externa. E os vizinhos do condomínio se manifestaram de carta protocolada na portaria, que vão acionar o condomínio pela forma como os moradores estão se portando nas ruas vizinhas, deixando ali os dejetos dos animais. Então resumindo, dentro do condomínio, o morador respeita a regra. Isso. Ele sai com a sacolinha, pega a sacolinha e tudo mais. Aí ele sai com o seu cachorro do portão pra fora do condomínio. O cachorro faz cocô, ele não recolhe. Exato. Aí os vizinhos vão pra cima do condomínio como pessoa jurídica dizendo: você tem que controlar o seu morador. E como que o condomínio controla o morador do lado de fora? Como que faz isso? Como que faz isso? Então, o condomínio pode, se o caso, identificando através de um registro de câmera do seu vizinho, quem é o morador e como ele tem se comportado, ser responsabilizado pela atitude desse suposto morador. Ou então, pode multar, ele pode advertir, notificar esse morador pelo que ele fez, em contrapartida aos vizinhos, não moradores, mas os vizinhos de rua, de avenida, de localidade. Então, são questões que chegam pra gente. São questões polêmicas, né? Exato. Talvez para alguém pareça óbvia a resposta. Obviamente, o condomínio termina ali a sua... Não vamos falar jurisdição, que tecnicamente seria incorreto, mas vamos emprestar aí algum conceito jurídico, vamos chamar de circunscrição. Então, a circunscrição condominial termina no limite do seu muro, né? Uhum. Do muro para fora, o condomínio não consegue agir. Mas são questões bem polêmicas. Porque até você tem hoje, no conceito de condomínio, algumas tipologias condominiais. Você tem o condomínio edifício, né? Edifício, eu não estou falando do condomínio edilício, porque a lei traz condomínio edilício com conceito. Eu estou falando aqui da construção, do aspecto arquitetônico. Então você tem condomínio edifício, que são os condomínios verticais. Você tem os condomínios horizontais. Dentro dos condomínios edifícios e dos condomínios horizontais, você tem condomínios residenciais,
você tem condomínios comerciais, você tem condomínios mistos que traz residencial e comercial, e para cada um tem uma regra diferente, né? Às vezes o que eu posso no comercial, eu não posso no residencial. Um exemplo, o comercial talvez eu possa explorar a fachada. No residencial eu já não posso explorar a fachada. Tem condomínio que eu não posso colocar placa de vende-se ou aluga-se. Exato. E aí, isso pode, isso não pode? Então, veja, o programa Condomínio em Pauta, ele é uma iniciativa que objetiva trazer luz a diversas dúvidas sobre questões condominiais, né? Então, o Condomínio em Pauta, ele vem aí como uma ferramenta, ele volta, né? Porque nós, como eu disse, já é um projeto na versão 1.0, agora nós estamos vivendo a versão 2.0. Ele é um projeto que vem para trazer luz a temas sensíveis da vida condominial. Então a gente quer falar aqui sobre esses aspectos legais, Caio, mas a gente também quer falar, esses aspectos legais eu falo no sentido de técnicos, mas a gente também quer falar sobre curiosidades, sobre acontecimentos inusitados. Então nós queremos trazer síndicos aqui para sentar e contar como é a sua experiência, o que deu certo na sua carreira de síndico, na sua jornada de síndico, o que deu errado. Como ele chegou lá. Como ele chegou lá. Porque tem muito síndico que já teve uma história, uma vida profissional antes de ser síndico e se redescobriu na área, né? E através do Condomínio em Pauta, através de um apoio que você tem através de um setor ou de um programa, você vai ter a informação para se respaldar. E talvez você que hoje não mora em condomínio, mas é um empresário, é um empreendedor, é alguém que atua no mercado e já tem a sua profissão, mas tem a curiosidade de saber como é um síndico profissional, o que ele faz, por que ele faz, e como alguns que hoje estão no mercado chegaram até lá, sempre moraram em condomínio, sempre estiveram à frente disso, tem muitos que não. Muitos vieram do banco, muitos eram advogados, né, e hoje atuam só como síndicos profissionais, muitos eram prestadores de serviço à parte. Muitos já vieram de uma parte de gerente predial, hoje se especializaram. Então você tem dentro do condomínio várias áreas para tratar que a gente consegue no Condomínio em Pauta esclarecer e elucidar para o nosso ouvinte ou telespectador de uma forma bem eficiente. Para a galera que está assistindo a gente, Caio, quero que você responda essa. Síndico profissional também tira dúvida? Talvez mais que morador. Olha, escuta isso. Síndico profissional tira muitas vezes mais dúvida do que síndico morador. Perfeito. E por que você julga que isso acontece, cara? O síndico profissional tira mais dúvida do que o síndico morador porque as dúvidas legais são as mesmas. Ambos possuem, mas o operacional, o síndico precisa conhecer estando lá. E quando o síndico é profissional, ele passa a conhecer o condomínio a partir da sua eleição e não da sua moradia. Então ele vai ter uma outra visão do condomínio através daquilo que ele vai tirar de dúvida conosco. A dúvida legal, que assim como o morador teria, mas a operacional, que a administradora, que a especialista vai trazer para ele o apontamento dentro de uma frente já conhecedora daquele condomínio. Porque muitas vezes, nós já estamos há mais de 20 anos no mercado, a gente já viu transformações de gestões diversas vezes. E nós permanecemos nos condomínios atuando porque atuamos pelo nosso cliente. Né? Então trocam-se gestão e a administração quando eficiente ela permanece ali. Então a gente vê que mudam-se as gestões, as dúvidas operacionais aparecem e as legais também. Mas o síndico profissional, às vezes, ele precisa estar mais preparado para estar prontamente à disposição e com a informação na ponta da língua do que um síndico morador. Então, às vezes, ele tira mais dúvida do que o morador. Eu também tenho essa percepção de que o síndico profissional usa mais os nossos serviços de consultoria do que o síndico morador. Eu tenho essa percepção muito clara, assim. E eu tenho também algumas teorias. Primeiro, a profissão de síndico profissional... Olha o que eu vou dizer aqui. A profissão, perdoem a redundância, a profissão de síndico profissional não é regulamentada. Então, a questão é, o que te faz ser um síndico profissional? Perfeito. Quem te habilita a ser um síndico profissional? Né? Não existe uma escola reconhecida pelo MEC, um curso superior, um curso técnico reconhecido pelo MEC, de titulação de síndico profissional. Não existe. Então, o que te faz ser um síndico profissional? O que te dá esse título? E aí você tem cursos livres de sindicatura profissional. Aliás, pessoal, primeira lição do Condomínio em Pauta, não existe a palavra sindicância no mundo condominial, tá? Sindicância diz respeito a um processo administrativo, um processo disciplinar, coisa parecida.
a expressão mais adequada seria sindicatura. Então eu vou usar aqui a expressão sindicatura para ninguém puxar minha orelha aí, tá? Que é o tecnicamente mais adequado. Então não existe uma escola de sindicatura profissional. O que existe são cursos livres de sindicatura profissional e cursos livres, cada um com a sua carga horária. Você tem um curso com 20 horas, você tem um curso com 30 horas, você tem um curso com 100 horas. Você vai ter diversas questões. Você vai ter um curso que às vezes é mais voltado para a área teórica, você vai ter cursos mais voltados para a área prática. Quer dizer, depende de quem está ministrando o curso, depende da qualidade do curso que está sendo ministrado, de quem são os professores desse curso. Eu digo isso porque eu já vi síndicos profissionais que conhecem quase nada do tema e tem belos certificados, né? Tem certificados aí, eu não vou nem citar aqui para não ser indelicado, mas existem certificados que dão um selo de qualidade XYZ para síndicos que, cara, a hora que você vai olhar, trabalhar com aquele cara na prática, ele não sabe a diferença de regimento e convenção, ele não sabe a diferença de convenção condominial e convenção coletiva. Ele confunde. Eu já vi síndico profissional com selo lá bonitão, de qualidade, confundindo convenção coletiva com convenção condominial. Sim. Então você começa a perceber que isso é algo bastante delicado, que isso é algo que exige um cuidado. Então você tem muitos síndicos profissionais que não têm habilitação adequada. Então eu digo o seguinte, o que te faz ser um síndico profissional? Eu acho que um diploma, um certificado de um curso é válido, mas eu quero avaliar o seguinte: me traga as atas. Em quantos condomínios você tem atuado? Por quanto tempo você tem atuado? As suas contas têm sido aprovadas? Você tem sido reeleito? Quando você se candidata, a não ser que você não queira, aí obviamente não faz sentido cobrar a reeleição, mas como você tem sido avaliado, aonde você atua? Então eu acredito que o que legitima um síndico profissional não é tanto o diploma, e sim o seu histórico de atuação. Mas a questão é, seja profissional ou seja morador, nós somos demandados o tempo todo tirando dúvidas, das mais simples às mais complexas. E o que a gente vai fazer no Condomínio em Pauta, Caio, é justamente trazer essas dúvidas para esta mesa e conversar com o pessoal aí no YouTube, no Instagram, respondendo a essas dúvidas. Esse é o grande objetivo dessa coisa. E algo legal que a gente traz do Grupo Rodrigues Solutions para o Condomínio em Pauta é que às vezes você se depara com alguns conteúdos condominiais que estão adrestrito à comissão, adrestrito a quem está à frente de um conselho, de um grupo seleto dentro do condomínio. Mas a gente vai conseguir trazer aqui, por exemplo, especialistas em arquitetura e engenharia. Arquitetura e engenharia envolve condomínio? Envolve demais. Envolve demais. Especialistas em seguros. O campo de seguro envolve condomínio? Seguro residencial. O seguro condominial, ele é uma opção ou é uma obrigação? E se é uma obrigação, até onde é a obrigação? Que cobertura que ele precisa ter? Exatamente. Então, algumas apólices, algumas coberturas necessárias, seguros envolve. Áreas que a gente vê, serviços de malote, serviço de entrega, serviço de rua. Aqueles que trabalham na rua, representando o administrador, administrando os documentos. Qual a responsabilidade que esses profissionais que estão aí pelas ruas de São Paulo, até fora de São Paulo, falando um pouquinho da gente, precisam ter habilitação, treinamento, conhecimento, comparecer em cartório, vezes comparecer em fórum, entrega protocolar. Então, assim, a vida condominial, ela é mais do que os 4 muros que cercam o seu condomínio. Ela envolve áreas que talvez nem você, condômino, tinha tanto conhecimento quanto você vai ter agora com o Condomínio em Pauta. E uma coisa que eu acho engraçado é porque que as pessoas acabam confundindo muito o papel de cada um dentro do condomínio. Exemplo. Síndico, ele possui um papel dentro do condomínio. E eu vejo pessoas cobrarem do síndico coisas que não são de responsabilidade do síndico. Então, entender o que é responsabilidade do síndico. O que é responsabilidade do subsíndico quando ele existe dentro do condomínio? O que é responsabilidade do conselho do condomínio? Qual a diferença dos tipos de conselho? Tem condomínio que tem conselho fiscal, tem condomínio que tem conselho consultivo. Quais conselhos são previstos em lei? Quais podem ser criados? Tem condomínio que tem tesoureiro. E a lei é omissa sobre isso, mas existe, na prática existe. Tem condomínios que são constituídos, eles não são considerados condomínio edilício, mas eles são associações de moradores, mas eles têm ali uma similaridade com
com o condomínio edilício, então alguns princípios se aplicam. Quais são as realidades ali? Então você tem tanto... A coisa é muito complexa, a coisa é muito louca. O tema dá pra gente ficar aqui falando horas e horas e horas e horas. Então é um desafio, é um desafio. E o Condomínio em Pauta, o objetivo é trazer isso, né, Caio? Então se prepare, você que nos acompanha, porque você vai ver os mais diversos profissionais atuantes na área condominial, que você, às vezes, nem sabe que estão atuando, mas que estão. Todos esses que eu mencionei e muito mais. Você não perde por esperar. E, Caio, me diz uma coisa. Você está há 7 anos trabalhando conosco. Hoje é Dr. Caio. Eu não vou ficar chamando de doutor, porque... Não precisa. Não precisa, porque o carinho que eu tenho por ele, a intimidade que eu tenho com ele, dispensa. Isso não é desprestígio, porque ele é um baita advogado e um baita profissional. Confio nele de olhos fechados pelo profissional que você é, pelo ser humano que você é. Eu vou chamar pela honra, viu, gente? Eu chamo de Dr. Rodrigo, mas porque... Mas você sabe que não precisa. Me informou. Eu sei que não precisa. Você sabe que não precisa. Essa formalidade acontecendo desnecessariamente. Mas você sabe que não precisa. Você tem intimidade pra me chamar do jeito que você quiser. Pode chamar de Rô, se quiser. Você sabe que você pode. Se for no WhatsApp, é lindão. A gente tem essa liberdade e eu sou muito grato a Deus pela liberdade, pela história que a gente construiu junto. Mas me diz uma coisa, Caio. O que te habilita a sentar nessa cadeira aqui e falar de condomínio? A gente falou aqui que o síndico tem que ter certificado ou não, mas e você? Qual é o seu certificado? Conta pra nós. Conta um pouquinho, rapidinho, assim, como você chegou a trabalhar em condomínio? Como que foi a sua jornada? Porque o direito vem depois, né? Sim, completamente depois. O que me valida mais do que esses 7 anos, pessoal, não tá de restrito a quanto tempo de registro eventualmente se tenha protocolado num determinado lugar, mas é a experiência adquirida. Eu cheguei ao Grupo Rodrigues em 10 de julho de 2017, um recém-estagiário num outro escritório de advocacia, prestes a prestar um serviço de assistência jurídica na área condominial, ali numa das vertentes do Grupo Rodrigues, e completamente desconhecedor do tema. O meu tema central de atuação era o direito contencioso, um pouco do direito imobiliário eu adquiria, porque atuava na área de hipoteca e alienação fiduciária, mas a área condominial em si era o meu completo desconhecimento. E eu fui adquirindo esse conhecimento andando com quem sabe do que faz e do que fala. Eu tive lá no Grupo Rodrigues a mentoria e a criação de um profissional através do Dr. Rodrigo, da doutora Cristina, da arquiteta Marise e dos profissionais que tanto colaboraram ali comigo. Eu passeei dentro do Grupo Rodrigues pelas mais diversas áreas e eu me dispus a isso. A ponto de hoje, o Rodrigo sabe que ele pode me inserir para auxiliar ou até treinar um colaborador novo dentro da nossa empresa, porque eu me dispus a estar entre ela, desde a recepção até os campos financeiros, contábeis do Grupo Rodrigues, setores que não eram do escopo original, mas que eu me dispus a entender pela disponibilidade, o desejo de aprender, o mesmo desejo que talvez fez com que você chegasse até esse conteúdo, o desejo de aprender, querer saber foi me habilitando a conhecer, e quanto mais eu soube, mais eu quis saber. Então essa sede pela informação que foi me levando até onde eu estava. Eu cheguei ali ainda nos primeiros anos, primeiro ano da faculdade de Direito, me formei e hoje tenho aí essa graduação no meu currículo, tenho a nobreza de ter essa profissão tão importante, que é a profissão de ser um advogado, ser reconhecidamente aqui na mesa pelo Dr. Rodrigo como Dr. Caio, poxa, uma honra enorme, sabe? Mas nada disso seria suficiente se eu não desejasse saber, se eu não buscasse a informação. Então o que foi me habilitando, o que me habilita a estar nessa mesa é que eu nunca me conformei com o quanto de informação eu já tive antes. Eu sempre busquei mais, e querer mais foi me levando a conquistar mais. Eu acho que isso a gente pode levar pra vida, não? Isso eu acho que é pra qualquer área, né, Caio? Para mim foi um privilégio ter sido alguém que te ajudou no começo da jornada, né? Te orientou, te instruiu, mas eu acho que eu já orientei e ajudei outras pessoas a compreender o meu segmento e elas caíram no meio do caminho. Sim. Porque às vezes você não quer ter o trabalho e hoje você se torna. Quando você se tornou advogado, quando você recebeu a sua carteira da ordem, junto com a sua carteira da ordem, você recebeu um título de especialista em direito condominial.
E esse título de especialista em direito condominial veio sendo construído 7 anos antes. Sim. Né? Porque, gente, o que eu quero dizer com isso? Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu conheço outros caras que vão ter a carteira da ordem dos advogados, que é uma honra ter, que é um privilégio ter, e que até passeiam ali um pouquinho pelo mercado imobiliário, mas jamais vão conseguir ter a expertise que você tem, ou que nós temos, nós que atuamos na área, no direito condominial. Sim. E é isso que eu quero dizer para vocês, porque sabe o que acontece? Eu sou especialista em direito penal, hipoteticamente. Eu sou especialista em direito tributário, hipoteticamente. Eu sou especialista em direito imobiliário, hipoteticamente. E eu que sou do tributário, talvez não consiga dar um pitaco sobre direito de trânsito. Eu que sou do direito de trânsito, talvez eu não consiga dar um pitaco sobre o direito penal, sobre o direito do trabalho, porque o direito ele é muito segmentado. Você não consegue ser um clínico geral no direito. Sim. Você não consegue. Assim, qual o segredo para fazer tudo na área do direito? Seja ruim em tudo. Aí você vai conseguir fazer tudo. Agora, para você ser um especialista, você tem que, obviamente, se especializar em alguma coisa ou em algumas pequenas coisas. Então, por que eu digo isso? Porque você vai ter... Até quem é especialista em direito imobiliário, às vezes não entende do direito condominial, porque ele estudou lá uma matéria na pós-graduação. Então, o que faz o síndico profissional ser profissional é a experiência. O que faz o advogado de direito imobiliário ou condominial ser especialista em direito condominial é efetivamente a atuação no direito condominial. Sim. Porque é isso que vai dando para nós o traquejo, a experiência, o que fazer, como não fazer, e todo dia a gente aprende, é incrível. Verdade. Todo dia você fala, cara, recebi uma nova. Cara, essa eu não imaginava. Aprendi mais uma. E olha, gente, eu cheguei para trabalhar lá no Grupo Rodrigues em 8 de setembro de 1999. 25 anos vai fazer, né? Vai fazer 25 anos, estamos em 2024. Vai fazer 25 anos que eu cheguei lá para trabalhar. Cheguei lá para servir café e atender telefone. Também como você, eu me graduei, fiz a faculdade, trabalhando já no ramo. E me tornei especialista no assunto. Então hoje outros advogados nos procuram, nos contratam para nós ensinarmos eles, ajudarmos eles na sua jornada. Por quê? Porque nós viramos especialistas naquilo, e isso nos habilita, né? E o que a gente quer fazer com o Condomínio em Pauta? É pegar toda essa experiência e compartilhar com vocês. Exato. É trazer para vocês, é bater um papo com vocês, é dizer, o caminho é esse. Sim. Dizer, olha, tudo que nós construímos ao longo dessa jornada está aqui no programa Condomínio em Pauta para você absorver, para você aprender. Eu digo uma coisa para você, falando sério, não estou brincando. Você que é síndico profissional, membro do conselho, ou você que quer ser síndico profissional, ou que quer ser síndico morador, mas quer ter um profissionalismo na sua atuação, se forma, faz um curso, Condomínio em Pauta. Assiste os episódios desse programa e você vai ficar habilitado para atuar. Exatamente. Uma das nossas grandes colaboradoras é a doutora Cristina, que por sinal é minha mãe também. Eu lembro que chegava funcionário novo, ela pegava os episódios iniciais lá do Condomínio em Pauta e fazia assistir, assiste isso aqui que isso aqui vai te ensinar. Verdade. Eu cansei de ver ela fazer isso, dela pedir para o funcionário assistir vídeos antigos do Condomínio em Pauta, porque nos vídeos antigos do Condomínio em Pauta a pessoa aprende, cresce e entende esse mercado. Então, vamos terminando por aqui, eu quero já ir caminhando para o fim, mas eu quero te convidar a entrar de cabeça nesse projeto com a gente, a assistir os programas Condomínio em Pauta, a compartilhar o programa Condomínio em Pauta. O nosso Instagram tá ali, @condoempauta, é o nosso Instagram. Então, vai lá, segue a gente no Instagram, porque ali nós vamos começar a publicar tudo sobre o Condomínio em Pauta. Ali nós vamos começar a publicar tantos cortes aqui dos programas, como também os programas inteiro teor, para que você assista, para que você reassista, para que você indique para alguém. E verdade seja dita, você vai ter praticamente uma graduação em condomínio só de assistir o programa. É verdade.
É verdade, você não perde por esperar, nos acompanhe, esteja ligado a tudo aquilo que a gente vai estar disponibilizando para vocês, porque é feito com a máxima qualidade, com o máximo de desejo de que chegue a informação mastigada, uma informação completa para vocês, e vocês estarão se habilitando nesse campo da informação, como eu estava mencionando há pouco, e vão se tornar expert em condomínios. Isso aí, vai saber o que o síndico faz, o que o subsíndico faz, o que o conselheiro faz, o que a administradora faz, porque algumas pessoas confundem o papel do síndico e da administradora. A construtora. O que a construtora é responsável, o que a terceirizada é responsável, né? O que cada um é responsável nesse enorme ecossistema condominial. Exatamente. Você vai aprender aqui no programa Condomínio em Pauta. Então, vem com a gente que vai ser uma jornada incrível. Vamos fazer aí, como eu disse, programas semanais, e nos programas semanais você vai aprender bastante e vai mandando pra gente, entra lá no nosso Instagram, no @condoempauta, manda direct pra nós, com sugestões, com perguntas, coisas do tipo, e a gente vai trazendo aqui, vai respondendo pra você, e vamos junto, vamos pra cima. Vai ser um prazer, conte comigo. Caio, um grande prazer ter você aqui no nosso programa piloto da nova geração do Condomínio em Pauta. Sim. É um grande prazer, uma grande honra ter você aqui. Você sabe que você é um profissional que eu sou fã. Sou fã do seu trabalho profissional, sou fã da sua pessoa, do homem que você é. Então é uma grande honra estar aqui. Era para estar com a gente também o Guilherme, mas está febril, não estava se sentindo muito bem. Então não pôde estar com a gente. Um outro cara que eu sou fã também. Então, um prazer estar aqui, viu, Caio, com você. A recíproca é verdadeira, o meu prazer é infinitamente maior. Dividir mesa contigo vai ser sempre uma honra, e ainda compartilhando conteúdo com todos esses nossos ouvintes e telespectadores vai ser sempre uma grande honra. Vai ser legal. E é isso aí, gente. Gostaram do novo espaço? É aqui que vão ser gravados os nossos programas. Fica com a gente, acompanha a gente, segue a gente, compartilha e vamos pra cima. Até o próximo programa Condomínio em Pauta. Hoje foi só o programa número 1 da nova geração. É isso aí. Valeu, Até a gente. próxima, pessoal. Tchau, tchau.